Olá, pessoal! Que alegria vê-los aqui no canal! Isso é sinal de que vocês gostaram do lançamento das Muvucas do Valdo, quando a gente contou uma história do rádio, lembram? Pois é, a história foi a história do Repá da Copa João Avelange, né? Aliás, até o momento, 308 visualizações, 115 inscritos no canal, olha... Muito obrigado, vocês não imaginam o tamanho da minha felicidade. Como eu disse, nas Muvucas do Valdo, meu canal no YouTube, ele se propõe a contar histórias do rádio e da televisão. A primeira história, como eu já disse, foi uma história do rádio. Hoje, a gente vai contar uma história da televisão. Antes, dê o seu like. Dê o seu joinha. Se você ainda não está inscrito no canal, vai lá, agita esse canal, faça com que eu sinta a felicidade que eu senti com a participação de tanta gente que até me surpreende no lançamento com a história do Repá da Copa João Avelange. Vamos lá, gente. E comente, tá? Deixa o comentário. Mas a história que eu vou contar hoje, antes de contar a história, diretor, vinhetinha aí, diretor, bota no ar. Vinhetinha colocada no ar, a gente chega para dizer o seguinte: a história aconteceu ano passado, é uma história recente. Se a primeira história, o Repá da Copa João Avelange, foi uma história que aconteceu há 21 anos, a história que eu vou contar para vocês, aliás, eu não vou contar sozinho, hein? Segura no pincel aí, calma aí que a gente já explica. A história que eu vou contar é uma história que envolve as mulheres. Olha só. Ah, nem a propósito, você percebeu que o canal está com o cenário modificado, né? Já trouxe algumas mudanças. Aí você vai dizer, segundo programa e o cenário já está mudado. Quem faz isso, esse trato quem está dando é a minha esposa, é a Sheila. Por isso, vá se acostumando, porque ela gosta muito de estar mexendo com arte. Nem a propósito, ela é artesã. A parceira Arte de Vó é dela. Você, inclusive, se tiver interesse em peso de porta, em bonecas, namoradeiras, bailarinas, você que gosta de puxa-saco... Opa, não estou chamando você de puxa-saco, de subserviente. Não, aquele puxa-saco, aquele artesanato que serve para colocar em sacolas e tal. Quando você precisa, você vai lá e puxa o saco, puxa a sacola. Eu acho que está bem explicado, né? Não chamei você de puxa-saco, não. Não é porque você está dando like, está dando joinha, não é porque você está se inscrevendo no canal que eu vou chamar você de puxa-saco. Muito pelo contrário, eu tenho o maior carinho por você. Você que esteve comigo no rádio, esteve comigo na televisão e agora também está nessa plataforma no YouTube, nas Muvucas do Valdo. Olha, a Sheila, ela atende aos domingos, de 8 ao meio-dia, na Praça da República, ali pela Oswaldo Cruz, em frente a um curso de idiomas, ou pelo telefone, para quem quer fazer encomendas, pelo telefone que está aparecendo aí embaixo na tela aqui do canal, tá bom? Vamos às histórias? Vamos contar a história? Vamos lá? Vamos contar a história. Gente, é o seguinte, essa história começa na redação do SBT. Como vocês sabem, eu apresentei o SBT Pará durante quase 7 anos. No dia 15 de outubro de 2020, dia do professor, lá estava eu na redação, no computador, preparando notícias de esporte, mas também preocupado com que eu levaria para o ar para fazer uma homenagem, porque o professor, no meu entendimento, eu acho que no entendimento de todo mundo, menos dos políticos brasileiros que não valorizam. Se os nossos governantes em toda a esfera de gestão pública tivessem o olhar que os professores merecem, essa categoria seria a mais valorizada do país. Até porque eu não estaria aqui se não fosse o meu professor, se não fosse a minha professora. Nem ninguém estaria em profissão alguma se não passasse por um banco de escola, né? Se não tivesse tido o professor para ensinar. Ninguém nasce sabendo, né? Então, o professor, infelizmente no Brasil, ele é muito desvalorizado. E aí, para tentar, pelo menos moralmente,
fazer esse reconhecimento ao professor, eu estava ali fuçando na internet, procurando alguma coisa, quando de repente, como diria Vinícius de Moraes, o saudoso poetinha, quando de repente, não mais que de repente, eis que uma conversa chega ao meu ouvido. A conversa era uma conversa entre duas mulheres maravilhosas. Eu já disse aqui que o mundo é das mulheres? Repito, Alba o mundo é Picanso. das mulheres. Albinha e Catinha, duas editoras do SBT Pará. Vamos ouvir agora os depoimentos, vamos colocar aqui no canal os vídeos com a Albinha e depois com a Catinha, para a gente entender um pouco da história que eu quero contar. Primeiro Albinha, vamos lá. Oi, Valdão. É tão bom te ver, poder te acompanhar aí nesse novo espaço, no canal do YouTube, agora compartilhando histórias verídicas, né? Não é histórias com E, é histórias com H mesmo, das quais você viveu, e são muitas. E uma delas, eu lembro muito bem, que foi na redação do SBT. Nós estávamos lá, eu e Kátia, conversando a respeito da história de vida de uma professorinha lá do interior, que ela me contava que fez uma matéria a respeito, em homenagem, né, a esses profissionais. E ela me contou que essa professora, ela tinha que caminhar quilômetros, né, da cidade onde morava até o local de trabalho para chegar, né, para dar aulas para essas crianças. E ela enfrentava dias bem difíceis, né, mas nunca deixou de exercer a sua profissão com amor, com carinho e dedicação. E o Valdão chegou no meio da história, não sabia que ela tinha se passado com a Kátia lá na editoria da Record, onde ela também trabalha. E ela estava comentando e ele acabou achando que essa matéria ela ia ser divulgada no jornal, ela ia passar no jornal do SBT. Então, ele acabou fazendo uma chamada, gravou uma chamada a respeito para o nosso jornal. E também durante a edição, já no ar, ao vivo, ele cobrou a matéria várias vezes. Não, nós vamos, cobrou e chamou a matéria, né, várias vezes, dizendo que a gente ia ver essa matéria e que era para guardar e tudo mais. Mas no final ele percebeu que tinha sido um engano, né? Mas são coisas que realmente acontecem no jornalismo ao vivo e assim, tudo se transforma em alegria ao lado do Valdão. É isso. Valdão deve contar com mais detalhes o que ele viveu e a agonia que ele passou no ar, né, Valdão? Olha, muito bom te rever, um beijo para você no seu coração, um beijo para o teu público, viu? É um prazer. Obrigada pelo convite e vamos em frente, tá? Beijão. Agora, a gente vai exibir o vídeo da Kátia. A Kátia é quem conta essa história e daqui a pouco você vai ter um entendimento melhor, porque a Alba já antecipa alguma coisa, a Catinha também, claro, vai dizer alguma coisa, mas daqui a pouco eu faço um arrazoado de tudo e ponho em pratos limpos o que realmente aconteceu naquele 15 de outubro de 2020. Vamos lá, Kátia. Oi, Valdão, tudo bem? E aí, pessoal do Muvuca? Essa história foi muito engraçada, gente, porque o Valdão pegou o bonde andando, né? Eu tava conversando com a Albinha na redação sobre uma reportagem legal que a gente tinha abordado em uma outra empresa que eu trabalho, onde eu sou supervisora, e era uma história muito de superação, de uma professora que saía de casa muito cedo, andava, depois pegava a bicicleta, usava uma canoa para chegar aos alunos nesse tempo de pandemia. Então eu estava contando para a Albinha essa história. O Valdo chegou no meio do caminho, não pegou esse trecho que eu dizia para ela, que a matéria era uma reportagem de outra emissora, e ele tomou como se fosse para o SBT. E chamou no ar a matéria, né? Uma matéria que o SBT não tinha. Então foi muito engraçado, porque quando eu vi ele falando, chamando a matéria no ar, eu corri lá na Twitter, né, que é o espaço onde fica a exibição das matérias, a diretora do jornalismo,
coordenando a equipe, e disse, meu Deus, no microfone, Valdo, pelo amor de Deus, essa matéria não é do SBT, a gente estava conversando e tal, tu pegaste, foi muito engraçado. Na hora assim a gente ficou numa pilha, né, nervosa e tal. Mas depois tudo ficou tranquilo, o Valdo pediu desculpa, e foi mais uma história, né, bacana, engraçada, que aconteceu nos bastidores da televisão. Rola muita coisa, gente. E o Valdão é mestre em boas histórias. Beijo, Valdo. Tchau, galera. Você percebe, você vê que essa história envolve, de cara, duas mulheres, né? A Alba e a Kátia. E aí tem pelo menos mais duas outras mulheres envolvidas nessa história. Uma delas é a professorinha, né? Exatamente isso. Eu, lá na redação, ouvindo a conversa da Kátia com a Alba, entrei de gaiato no navio. Por quê? Porque eu achei que as duas estavam conversando sobre uma matéria que estava sendo editada, ou que fora editada, para ser exibida no SBT Pará. E aí eu perguntei para a Kátia confirmou a história, confirmou que a matéria foi editada, a Alba reforçou isso, mas nenhuma das duas falou que a matéria não era do SBT. Também elas não sabiam a minha intenção. Eu não disse para elas, olha meninas, eu vou abrir o SBT Pará e vou começar falando dessa matéria. Eu vou chamar essa matéria no SBT Pará. Não disse nada para elas e elas naturalmente não tiveram nenhuma preocupação nesse sentido de me advertir, de me prevenir que a matéria não era nossa. Tudo muito bem. Fui pro camarim, né? Dar um tapa no visual e tal. Aliás, nem precisa, né? Deus foi muito bom comigo, foi muito generoso comigo. Eu não preciso, eu já nasci pronto. Eu não nasci, eu estreiei. A minha camareira, eu brincava muito com ela, né? A Dani, a Xuxa, outra mulher, hein? Outra mulher na história. A Dani, ela ria muito quando eu dizia isso. Eu dizia, olha, Dani, eu tô aqui muito mais preocupado com o teu emprego. A minha vinda aqui ao camarim é desnecessária esteticamente, porque eu sou bonitão, sou lindão. Eu tô aqui muito mais para garantir o teu emprego. A minha preocupação aqui é meramente uma preocupação social. Bom, depois de passar pelas mãos mágicas, ela faz milagres. Para me deixar apresentável, ela faz milagre, né? Fazia comigo, né? Então, aí eu fui para o estúdio. Fui para o estúdio, aqui no Ponto Eletrônico, a minha editora-chefa, outra mulher que é a Elisângela Soares. O mundo é das mulheres. E olha só como é importante a função, todas as funções exercidas no SBT, pela Alba, pela Kátia, pela Thaís, pela Marcela, pelo Breno, pelo Diogo Puget. Todos esses profissionais de jornalismo são muito importantes para fazer o jornal ir para o ar, para fazer a emissora andar com esse produto chamado SBT Pará. Mas a função de chefia, não é à toa que ela é a chefa, né? Ela está ali, por exemplo, depois de fechar o jornal, ela vai para o Twitter, que é um departamento super concorrido. Ali você tem diretor de corte, que é o querido Thiago, tem o operador de áudio, que é o Maxi, a Dadá, a Daiane, que inclusive nem está mais lá. A Dadá, ela operava o GC, o gerador de caracteres. E aí tinha dentro do Twitter outros profissionais com outras funções. E ela, a Elisângela, ainda tinha que estar em contato com o pessoal na rua, né? Repórter, motorista, técnico, e também com o pessoal do Master, sobre o horário que o jornal teria que ir para o ar, quanto tempo o jornal duraria, não poderia passar de determinado horário, tinha que começar e terminar exatamente dentro de horários pré-estabelecidos. Isso muitas vezes acaba fazendo com que haja ali durante o jornal uma animosidade, às vezes os nervos ficam aflorados, não só com a Elis, mas, por exemplo, com a outra Eli, a Eliana Amaral. Eu também tive pegas com outros colegas, pegas no bom sentido, porque, na verdade, quando termina, fica todo mundo sorrindo, fica todo mundo rindo um do outro, todo mundo se abraçando. E acontece que eu
abro o SBT Pará, depois da escalada, depois do intervalo. Escalada são os destaques, tá, gente? Quando você abre um jornal, que você destaca aquilo que é mais importante a ser veiculado, as notícias de maior relevo que vão ao ar no jornal. Então, depois de apresentar a escalada, vem o intervalo, o primeiro intervalo. E depois do intervalo, volta e eu já abro pedindo ao Maxi, nosso querido Maxi, Max Pé de Bicho, grande Maxi. Ô Maxi, vamos homenagear essa classe maravilhosa, mas tão sofrida, que é a classe dos professores. Manda aí a música do Ataúfo Alves. Aí o Max mandou lá a música, né? O diretor, bora rodar a música, diretor? Bora rodar a música do Ataúfo Alves aqui? Como é que é? Ah, não pode rodar? Tem que pagar direitos autorais? O YouTube não deixa? É isso, diretor? Bom, então eu vou cantar. A música, todo mundo sabe como é a música, né? Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha, meu primeiro amor? Onde andará? Eu igual a toda meninada, quanta travessuras eu fazia, jogo de botão sobre a calçada, eu era feliz e não sabia. E depois do Ataúfo Alves cantar, e não eu, quem cantou foi o Ataúfo, quem está cantando aqui sou eu, porque eu não tenho baba para pagar direitos autorais, né? É por isso que você tem que, olha, vai dando like, vai dando joinha, vai se inscrevendo no canal, porque um dia talvez eu tenha baba para indenizar, para pagar direitos autorais, enfim, a gente ter os cantores, você não ter que padecer aí no ouvido com esse cantor desafinado, semitonado que eu sou. Mas enfim, aí eu chamei. Olha, daqui a pouco você vai ver uma matéria pra lá de comovente. Você vai ver uma professorinha apaixonada pelo que faz. Nem bem o sol desponta e ela deixa a sua casa no interior, numa cidade interiorana, pega um ônibus e passa por 1000 apertos dentro desse ônibus até depois de 1 hora chegar a uma embarcação. Ou seja, ela sai da casa dela de ônibus, tem que pegar um barco para atravessar o rio para poder lecionar para os seus alunos num vilarejo, numa localidade bem distante, bem longínqua, bem remota. E faz esse retorno, obviamente, quando tem que voltar para casa para cumprir a sua jornada. Mas você vai ouvir depoimento dessa professora, ela vai falar sobre como ela lida com isso. Você vai se espantar. O êxtase dessa professora, a alegria dessa professora em fazer isso todo santo dia. Infelizmente, eu vou falar de novo. Infelizmente, nós não temos, por parte do poder público, o reconhecimento que os professores merecem. Tem professor que, para ganhar minimamente com dignidade, ele precisa passar quase todo o seu tempo útil fora de casa. Quase não passa com a família. São muitas horas tendo que lecionar. E o salário, como diria o celebrizado professor Raimundo pelo mestre Chico Anísio, e o salário, ó! Essa professorinha, isso eu dizendo no SBT Pará, tá? Isso aí o que eu tô falando para você aqui, eu falei no ar. O que eu estou dizendo para você, eu falei no ar. Acontece que, por conta de tantas funções ao mesmo tempo, a minha diretora não estava, com certeza devia estar falando com a repórter, com a Nara Bandeira, não sei se com a Bianca Teixeira, não sei, mas ela estava falando com uma repórter no ar, ajustando, o entrevistado já chegou, como é que está o enquadramento, está chovendo, está fazendo sol, quando é que a gente vai para o ar com isso? E ela não percebeu quando eu chamei. E fiz outras chamadas ao longo do jornal. E aí, quando o jornal está chegando ao fim, a Kátia e a Alba, que estavam acompanhando o SBT Pará nesse momento em que o jornal estava sendo finalizado, elas correm lá para o suíter.
lá para comunicar a Elisângela Soares, a querida Elis, a respeito da lambança que eu tinha feito. Mas Kátia, o Valdo está anunciando isso mesmo? Está anunciando. Aí, quando terminou o jornal, que eu percebi que não tinha matéria nenhuma, eu não vou passar recibo, eu fui muito discreto, encerrei o SBT Pará e, ao sair do estúdio, fui abordado pelas 3. Tu és maluco, tu não tens noção do que tu fizeste. Eu falei, o que eu fiz? Eu fiz uma homenagem à professora. Agora, eu só não entendi por que a matéria não foi pro ar, no que a Kátia Pulli diz. A Kátia, além de editora do SBT, ela também trabalha na Record. Maluco, a matéria da professora, ela foi editada por mim sim. Tudo que tu disseste é verdade. Só que a matéria não foi editada para o SBT Pará, foi editada para a Record. Aí eu caí na gargalhada e todo mundo caiu na gargalhada. E aí, fazer o quê? Quem deve ter adorado, quem deve ter gostado, claro, foi a equipe da Record, porque nesse dia eu fiz propaganda de uma matéria para a concorrência. Nesse dia, involuntariamente, nesse dia sem querer, eu acabei fazendo no SBT Pará o chamamento de uma matéria que foi exibida no jornalismo da TV Record. Imagina o meu amigo Marcos Pimenta, que é o apresentador do Balanço Geral. Ei, olha lá, põe aí, diretor, põe imagem aí põe imagem, bota a imagem aí do Marcos Pimenta, olha lá. Marcos Pimenta, aí no estúdio do Balanço Geral, por onde eu também já passei, né? Aliás, o primeiro Balanço Geral em Belém fui eu que tive a honra de apresentar. Gente, deixa eu agradecer aqui aos parceiros, né? Calma que eu vou voltar. Eu vou chamar aqui o intervalo rapidola e já volto para a gente continuar esse dedo de prosa aqui, né? Essa troca de figurinhas aqui no nosso canal, nas Muvucas do Valdo. É já, é VaptVupt, é a jato. Voltei, né? Pois é. Olha aqui, galera, é o seguinte, vocês viram, eu contei a história aí, né? A lambança que eu fiz propaganda de graça da Record no SBT Pará, gente. Olha, e você? Pô, dá essa moral aí, né? Dá esse like, dá esse joinha, faça propaganda pra mim, inscreva-se no canal. Eu tô precisando da sua participação, da sua interação comigo aqui no canal das Muvucas do Valdo. Gente, olha, eu vou até antecipar a próxima história no canal, vai ser um estouraço. Mas olha, imagina, como Fênix, a águia ressurge das cinzas. Claro que você já sabe de quem eu estou falando, de que águia é essa, né? Estou falando da Águia do Souza, da Tuna Luso brasileira, que não tinha série, não tinha divisão, 7 anos apagada, sem brilho nenhum, e de repente a Tuna Luso brasileira joga a segundinha, ganha a segundinha, joga o parazão e sai atropelando a todo mundo. Essa história me aguarda, que vai ser a próxima história nas Muvucas do Valdo. Eu quero, mais uma vez, agradecer a todos vocês pelo retorno, pelo feedback, as visualizações, as inscrições, likes, comentários. Olha, tô adorando mesmo. E quero, nesse momento de encerramento, mais uma vez agradecer aos meus parceiros. Manolito, barato todo dia em toda loja. Você compra tudo e, parcela em até 5 vezes, sem entrada e sem juros no Manolito. Nossa água mineral e natural. Vou beber mais um pouco.
hidratar bem as cordas vocais, né? A água faz bem para o corpo. Você sabe que o corpo humano, ele tem em sua composição muito mais água do que outra coisa. Então, água para o corpo humano. Nossa água, Transmosqueiro! Olha aqui, gente, na ilha há 7 anos transportando com segurança, responsabilidade e conforto. Fuja do clandestino, hein? Seja qual for o seu destino, em Mosqueiro é Transmosqueiro. Lotus Autopeças, gente, é a solução em autopeças. Você, se precisar de peças para o seu veículo, já sabe, acerte na Lotus. Lotus Autopeças, fica ali na Lomas entre Marquês e Visconde. E Arte de Vó, o seu artesanato para você decorar a sua casa, para você dar de presente, de repente para também tornar útil a sua cozinha com artigos que foram feitos com muito carinho, tornar a sua cozinha ainda mais funcional, ainda mais útil. Já sabe, Arte de Vó, ali na Oswaldo Cruz, na Praça da República, pela Oswaldo Cruz, funcionando aos domingos de 8 ao meio-dia e no telefone que está aparecendo aqui você faz a sua encomenda, tá bom? Até a próxima! Gente, muito obrigado! Nas muvucas do Valdo! Tchau!